Aleluia, podeis sentar, irmão. Aleluia. Aleluias. Eu vou apenas recitar o versículo, porque hoje eu uso o celular e ele está sendo filmado. Agradeço a presença de cada um de vocês que se dispuseram de estar aqui hoje, neste culto, para adorar e glorificar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa assistindo pela televisão, através do YouTube, que Deus em Cristo Jesus venha falar no teu coração e que você receba as bênçãos e a graça de Deus aí na sua casa. Aleluia. Amados irmãos, no livro de João, no capítulo 20, o versículo 21, narra uma passagem que fala a respeito de Maria, que no primeiro dia da semana foi ao túmulo de Jesus, foi levando especiarias, e quando ela chega lá, o túmulo estava aberto. O texto diz que o anjo do Senhor removeu a pedra, e que Jesus não estava mais lá. O anjo fala para ela: o que tu procuras entre os mortos? Ele ressuscitou. Aleluia. Eu quero falar hoje, irmãos, preguei na quinta-feira passada sobre superação. Eu quero trazer uma palavra aqui a respeito das marcas da superação. Falar de superação não é difícil, não é algo estranho, porque quem não passou por um problema e superou, Tem pessoas que têm passado por tantas lutas, enfermidades, mas ao longo da sua caminhada, Deus foi dando graça para superar o problema. A superação, irmãos, ela não é para todos. Algumas pessoas superam, outras não. E hoje nós vamos falar a respeito dessa marca. Por que que uns superam, por que que outros não superam? Sempre quando nós estamos, irmãos, falando de um determinado assunto, as pessoas comentam outras pessoas que eles têm como referência. E falar de superação, temos muitas referências. Temos aqui o pastor Natan, que está superando todo dia um problema. Pastor Elisa também, que usou hoje aqui o púlpito e falou da dificuldade, da luta que está enfrentando e está recebendo de Deus graça para superar essa dificuldade. Quem nunca superou um problema aqui? Tem pessoas que teve problema difícil, causou dor dentro do coração, sangrou dentro da alma, que naquele momento achava que parece assim que o mundo tinha sumido ao seu redor. Tem muitas pessoas que quando está passando por esse problema acha que é o fim, mas recebe de Deus a graça de superar o problema. Dentro da Bíblia tem muitas pessoas que passaram por isso e superaram, que nem José, foi rejeitado dentro da sua família, foi jogado dentro de um poço pelos seus irmãos, e pegaram sua túnica, melaram de sangue e disseram para o seu pai que uma besta fera tinha comido.
Tiraram ele do poço, venderam ele como escravo. Foi como escravo para o Egito e lá foi preso. Mas ele superou as adversidades. Não importa a maneira como nós estamos passando, enfrentando este problema, o que importa é o final, porque José, no final da superação, ele é colocado como governador do Egito. Temos também Jó, né? A Bíblia diz que Jó era um homem rico. Como rico, irmão, na mesa de Jó poderia ter as melhores iguarias, as melhores comidas. Mas no decorrer da história, o texto vai dizer que ele se alimentava da clara de um ovo. Mas preste bem atenção, um ovo não tem só clara, o ovo tem gema. Se ele comia clara, quem era que comia gema? A esposa. Um homem que tudo tinha. Chegou um tempo que não teve mais nada. Perdeu tudo. Eu perdi a minha mãe e sei o quanto isso é doído, mas eu nunca perdi um filho. Eu creio que seja doído você perder aquilo que você ama, aquilo que foi gerado dentro de você. Quantas noites você não conversou com o seu filho, traçou planos, contou história, mesmo ainda no ventre, e Deus tem levado. É difícil perder um filho. Jó perdeu 10 numa só vez. Jó teve a infelicidade de, dentro da sua casa, no interior da sua casa, ter 10 caixão sendo velado. Perdeu 10 filhos. E ele teve a estrutura de ainda dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jó segurou na alça de 10 caixões. E ainda perdeu a sua saúde. Uma enfermidade que tomou o seu corpo todo. Eu costumo sempre dizer, no linguajar popular, que Jó não tinha couro. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha, ele se enrolava na cinza. A cinza era uma maneira de anestesiar a dor. Mas ele superou. Ele superou. E Deus devolveu tudo para Jó, que ele perdeu, tudo em dobro. Devolveu outros filhos que ele tinha perdido. Deus disse: Jó, você perdeu. Você não perdeu só um filho, Jó. Você perdeu 10. Mas eu vou te dar outro. Eu vou te dar outro filho. Ei, você vai ter oportunidade de ainda abraçar. Não é o fim. Ele supera esse momento tão dolorido na vida. O texto que foi lido de Jesus, né? Maria Madalena chega lá no túmulo, não vê. O anjo diz: tu procura quem dentre os mortos? Ele vive, ele não está mais aqui, ele ressuscitou.
Como se o anjo estivesse dizendo, ele superou. Aleluia, glória a Deus. Olha o sofrimento que ele teve quando ele acaba. No final do seu ministério, foi preso, foi julgado. E olha que ele teve uma oportunidade de ser solto. Foi colocado dois, ele e Barrabás. E foi dito ao povo: a quem de vós quereis que eu vos solte? Jesus Cristo ou Barrabás? Disseram: solta Barrabás. E Cristo crucifica. Irmão, se tivesse pegado ele dali, já fosse lá para o Calvário, ele não teria sofrido tanto. Mas até chegar ao Calvário, pegaram um chicote, que naquele chicote tinha uma lança que dilacerava o seu corpo. 40 açoites ele levou. 40 chicotadas, que as suas carnes ia sair dos pedaços. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ah, se fosse só colocada aquela coroa de espinho lá. Ah, se fosse só a coroa, mas a Bíblia diz que quando colocaram a coroa, pegaram uma cana e deram uma chibatada para que os espinhos entrassem na sua cabeça. Pegaram uma cruz, colocaram nos seus ombros, como se fosse um espetáculo, levando pela rua de Jerusalém, sendo açoitado. No caminho, amados, ele não aguenta, ele cai. Ele não aguentou o peso da cruz. Ele não aguentou carregar mais a cruz. Ele caiu. Já não tinha mais força. Se Jesus não aguentou carregar a cruz, quem somos nós? Se Jesus não aguentou carregar a sua cruz, irmão, não é eu e nem você que vai aguentar carregar a nossa. Não se acha, irmão, inútil. Se a tua cruz está pesando e você não tem mais condições de carregar ela, talvez o peso da tua cruz está tão grande que você quer desistir. Jesus não desistiu, mesmo não podendo carregar a cruz. Se a cruz do ministério está pesando, continue pregando. Se a cruz chamada família está pesando, continue crendo. Glória a Deus. Se a cruz do casamento está em crise, continue acreditando na restauração. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Você não pode carregar Cristo sem a cruz. Ele disse: toma a sua cruz e me segue. Não tem como seguir Ele sem levar a cruz. E a cruz pesa. Aleluia, glória a Deus. A cruz
pesa. A cruz, ela tem simbolismo. Jesus foi humilhado na cruz. Talvez você já tenha sofrido de algum modo na sua vida alguma humilhação. A cruz tem símbolo de sofrimento. Ele sofreu na cruz. Ele sofreu na cruz. E nós também, momentos da nossa vida, passamos por sofrimento. Ele disse: no mundo vocês tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastor, o senhor acabou de falar que Jesus não desistiu mesmo não carregando a cruz. Não desistiu. Porque apareceu um certo sirineu que carregou a cruz para ele. Ei, você não está só. Aleluia, glória a Deus. Está pesando, alguém vai ajudar com uma palavra. Está sofrendo, alguém vai ajudar com uma oração. A ajuda está chegando, não desista. Aleluia, glória a Deus. Jesus não aguentou, mas apareceu o sirineu para carregar a cruz para ele, para ajudar ele. Quando você achar que não tem mais ninguém, quando você achar que você está só, não se preocupe, que sirineu vai chegar para te ajudar. O sirineu da tua vida vai chegar para te ajudar. Lembra quando jogaram Jeremias dentro do poço? Ele estava no meio dos vermes. Parecia assim que não tinha mais ninguém para ajudar ele. E na verdade, naquele país não tinha. Não tinha ninguém para falar com o rei. Não tinha ninguém para tirar ele do poço. Mas algo acontece. Porque Deus, ele não abandona os seus filhos. Está sofrendo, mas ele está do lado, fortalecendo. E quando para Jeremias tudo está perdido, Deus vai lá na África, na Etiópia, e traz um de lá, da Etiópia. Ele vai lá e traz um de lá para falar com o rei. Chega lá e diz assim: e tira Jeremias do poço agora, porque tu não sabe como pesa a mão do Deus dele. Por causa disso, as cidades podem guerrear contra você. Ah, mas está fortificada, tem gente lá. Ele diz: pois eu entrei, não tem ninguém, não tem mais nenhum. Tira ele do poço. E foram lá 30 homens. Sabe o que quer dizer? Quantos dias tem um mês? 30, né? Para cada dia da tua luta tem uma pessoa para te ajudar. Se não tiver alguém em Quari, se não tiver alguém de Tefé, de Codajás, do Amazonas, do Brasil, Deus vai buscar no estrangeiro, mas Ele vai te socorrer. Aleluia. Jesus, irmãos, tem sofrido, mas Ele não desiste. A superação deixa algumas marcas. Tem pessoas que chegam
a superar, mas dentro dela o coração está fechado para muitas coisas. Pessoas que tiveram sonho, deixaram de sonhar, superaram, mas não acreditaram mais nos seus sonhos. Pessoas que pararam de caminhar, superaram, mas devido ao receio, não lutaram mais. Com Jesus foi diferente. Eu quero te falar de alguma marca que Jesus superou. Glória a Deus. A primeira, irmão, a marca da superação, quando você supera, pode te deixar mais fortalecido. Pode te deixar mais ágil, mais animado. Jesus era um homem que estava no meio de multidões. Determinado tempo, ele alimentou 5.000 pessoas, e a Bíblia diz que fora as mulheres e crianças. Se nós formos incluir isso, nós vamos ter um cálculo de mais ou menos 15.000 pessoas. Aonde ele estava tinha multidão, mas no momento que ele precisou, vamos dizer assim, no momento de ser colocado na cruz, não tinha uma, ele estava só. Tem momento nas nossas vidas que nós vamos ficar só. Aleluia. Não tinha mais aquela multidão, não tinha mais aqueles que diziam que iam estar com ele até a morte. Isso foi uma marca. Quando Jesus olha ao seu redor, cadê aqueles que diziam que ia estar com ele até o final? Às vezes nós estamos tão só. Aleluia. Estamos nos sentindo tão só. Jesus ressuscitou e falou para Maria Madalena. Segunda marca, irmão. Maria, vai lá com eles. Diz para eles que eu já estou indo lá. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Após a superação, vai ter um recomeço. Glória a Deus. Aleluia. O problema não é o fim da tua história. Você vai superar e você vai recomeçar. Vai ter um novo recomeço. Jesus disse: olha, vai lá, avisa para eles que eu já estou chegando lá. E eles estavam tudo lá, meu irmão. Tinha uma porta, eles estavam olhando tudo para a porta, esperando. Maria já tinha dito: olha, ele vai já chegar. Estava todo mundo de frente para a porta. Ele entra pela parede, pelo lado de trás. Conversa com eles para o grande recomeço. Depois que ele superou, irmão, ele não desistiu do seu propósito. Depois que ele supera a morte, que ele ressuscita, ele vai começar tudo de novo. Por que você quer parar? Por que você quer desistir? Aleluia. Glória a Deus. Você pode recomeçar.
A Bíblia diz que na época de Davi, a nação de Israel conseguiu um terreno e foram fazer um plantio, plantaram lentilha. E eles estavam em guerra com os filisteus. Quando o inimigo soube que eles tinham conseguido um terreno, tinham feito uma plantação, eles disseram bem assim: ninguém mais guerria contra ele. Deixa eles plantar, que no dia da colheita nós vamos lá e vamos colher. E quando foi no dia da colheita, amados, que eles estavam colhendo a lentilha, eles chegaram lá e tomaram tudo. Levaram tudo, saquearam tudo. Sabe o que eles fizeram? Já tinham perdido tudo. Vamos plantar de novo. E eles não escolheram outro terreno, eles plantaram no mesmo terreno. Eles não escolheram uma outra semente, eles plantaram lentilha de novo. Mas só teve uma coisa, que a Bíblia diz que Samar se preparou. Um recomeço, irmão, tem que ter um preparamento. Um recomeço, você tem que ver aonde falhou, aonde errou, traçar estratégia para a coisa dar certo. E a Bíblia diz que Samar plantaram tudo de novo. Quando os filisteus vieram, Samar se colocou no meio da plantação e disse: ei, vocês levaram aquele ano, mas esse ano não vai levar não, porque agora eu estou preparado, eu tenho uma outra visão, eu estou fortalecido. E Samar lutou contra os filisteus e venceu. Aleluia, glória a Deus. Porque ele se colocou no meio. O que é se colocar no meio, irmão? O meio é onde Jesus se encontra. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro de uma sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada. Jesus olhou para ele e disse: assim, fica de pé, tu queres ser curado? Quer, sai do canto e vem para o meio. Vem onde eu estou, porque a sinagoga, o púlpito ficava no meio e era 6 degrau. Jesus estava lá em cima. Sai do canto e vem para o meio. Jesus nunca está no canto, irmão, ele está sempre no meio, porque no meio tem visão, tem estratégia, dá para fazer estratégia. E quando ele chegou lá, ele estende as mãos e foi curado. Estava no meio. A Bíblia diz que foi jogado 3 dentro de uma fornalha quente, que foi aquecida 7 vezes. O rei olhou e disse: ei, não foi jogado 3? Foi. Como é que tem 4? Porque um tem a semelhança dos deuses e passeia no meio deles. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi crucificado na cruz, no meio de 2 ladrões. Ainda teve a oportunidade de salvar um. Jesus sempre está no meio. Samar se colocou no meio. Depois que você supera, irmão, você pode recomeçar de novo. Para que ficar frustrado? Para que achar que tudo acabou? Ah, meu casamento não deu certo. Primeiro, o perdão e a reconciliação. Não teve? Qual foi a causa? Prostituição?
Jesus disse que você pode casar com outro, por esse motivo. Mas tem os casos essenciais: maltrato, pode recomeçar. Você não pode estar separando caso novo, separa casa, vai, separa casa, é errado. Mas tem os casos essenciais. E por prostituição, recomeça. Se tiver errado, foi Jesus que disse. Foi Ele mesmo que falou. Mas tem as exceções. Ah, meu filho faz droga, está dormindo na rua. Vai atrás dele, luta, recomeça de novo, vai atrás de uma clínica, pede uma ajuda espiritual. Não desista da tua casa, não desista da tua gente. Você pode recomeçar tudo de novo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que não sabe cuidar dos seus e da sua família negou a fé e é pior do que um infiel. Quando você não cuida direito da tua casa, quando você não cuida direito da tua família, a Bíblia diz que você não sabe cuidar dos teus. Você perdeu a fé e para ele você é pior do que um infiel. Olha a importância que tem diante de Deus uma família. Pode recomeçar. Tem que superar. A última marca após uma superação, irmão. Se Deus já te usava, Ele vai usar mais ainda. Você vai ser usado poderosamente por Deus. Deus tem usado muitos de vocês aqui, vocês não têm nem percebido, porque tem pessoas que acham que Deus usa só o pastor para pregar. Tem gente que acha que Deus usa só o evangelista para evangelizar. Não, irmão, não se resume só nisso. Ser usado por Deus vem de diversas maneiras. Quantas vezes, irmãos, alguém ligou para você e disse: dá para tu vir aqui? E você foi lá, ele contou o problema para você e você deu uma palavra para ele. Você foi usado por Deus. Deus já tem usado tanta gente aqui e a pessoa não percebe que é Deus te usando. Acha que é só o pastor na pregação, acha que é só o evangelista na evangelização. Como eu disse uma vez aqui, teve pessoas que não estavam, pensando que Deus só usa o dirigente aqui. Antes de nós chegarmos aqui, teve uma pessoa que entrou e limpou a igreja. Olha como Deus usou. Passou o pano, limpou o púlpito. Deus usou. Quando você chegar lá no céu, você vai ver um casal, a irmã Maria e o irmão José. Aí na conversa, você vai falar que Deus me usou muito aqui. Aí ela vai dizer bem assim: ah, eu também fui usada. Irmã Maria, a senhora foi usada em quê? Eu fui usada para ser mãe. Eu fui usada para amamentar. Eu fui usada para proteger. Está vendo aquele homem ali? É meu esposo. Ele foi usado para ser pai. Foi ele que segurou nas mãos para dar os primeiros passos do meu filho. Ele foi usado para ser pai. Foi ele que ensinou as primeiras palavras. Ele colocava no
nós saíamos de um lugar para outro, ele levava. Ele foi usado para ser pai do meu filho. Mas, irmã Maria, me diga, a senhora foi mãe de quem mesmo? Está vendo aquele ali que está sentado no trono? Eu fui usado para ser mãe dele, Senhor dos senhores. Eu fui usada para ser a mãe do Filho de Deus. Tem pessoas, irmãos, que tem um veículo e quando sai da sua casa, ele sai pegando pessoas na casa para trazer para a igreja. Olha, hoje eu vou para o culto, quer carona? Quero, passar um, passar outro. O carro parece que se transformou num Uber. Como essa pessoa não é usada por Deus? Deus quer usar você no seu físico, no seu corpo, mas Deus quer usar também você naquilo que você tem, aquilo que você possui. Lá no livro de Provérbios diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com toda a primícia da sua renda. Honra o Senhor com os seus bens. Ah, pastor, não tenho nem o que Deus usar, só tenho uma casa. Faz uma célula, né? Faz uma célula. Convida os amigos, convida os irmãos. Marca um dia para fazer uma oração lá. Deus quer usar também a sua casa. Jesus usou a casa de Zaqueu para levar salvação para o próprio dono da casa. Jesus tinha que entrar em Jerusalém, tinha que se cumprir a profecia. Ele não poderia entrar num cavalo, ele não poderia entrar em cima de um boi. A profecia diz que ele tinha que usar um jumentinho. Ele tinha? Não. Mas ele disse: olha, vocês vão lá, aí vocês vão encontrar um jumentinho lá. Aí traz ele. Aquele jumento não era de Jesus, ele tinha um dono. E quando as pessoas estavam pegando, o dono apareceu. E ele disse bem assim: vocês vão fazer o que com o jumento? Ele disse: o mestre está precisando dele. Quem é o mestre? Jesus. Então leva. Então leva. Jesus queria fazer um culto na praia e usou o barco de Pedro. Ficou na frente do barco e fez uma pregação numa praia. Aquele barco era de Pedro. Deus quer usar o que você tem. E a Bíblia diz que Deus recompensou o que Pedro fez por ele. O que você vai fazer para Deus e por Deus terá recompensa. Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite toda e não tinha pegado nada. Por que vocês não voltam para pescar de novo? Nós já lavamos até a rede, já está tudo guardado, já está lavado. Passei uma noite todinha, ninguém pegou nada. Mas vai lá e joga a rede. Mas nós já passamos a noite toda, já está até lavado. Ele disse: vai lá e joga a rede. Pedro disse: olha, conforme a tua palavra eu vou. E quando ele jogar, irmão, a Bíblia diz que foi tanto peixe, que tem muitos pregadores que só falam do barco de Pedro, mas a Bíblia diz que não encheu só o barco de Pedro, encheu os outros barcos que estavam do outro lado do rio.
O que você tem, que você se dispõe para Deus, Ele recompensa. Aleluia, glória a Deus. Essa é a marca da superação. Quando você supera, você está apto por Deus para ser usado por Ele. Quando Jeremias sai do poço, que tiram ele, pensa que ele foi embora? Não. O texto diz que ele andou nos corredores do palácio e foi pregar para o rei. Foi pregar para o rei e entregou aquilo que Deus tinha mandado ele entregar. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha tudo para ir embora. A Bíblia diz que ele caiu na lama, no fundo do poço tinha lama. E se ele andou nos corredores do palácio, após tirar ele, foi lá dentro pregar para o rei, irmão, ele nem banho ele tomou. Não me importa do jeito que eu estou, não me importa da maneira como eu me encontro, mas eu vou fazer aquilo que Deus tem me determinado. Eu vim para pregar para Ele, Ele me castigou, me jogou, eu saí, eu vou lá de novo. Aleluia, glória a Deus. Quando supera, irmão, Deus usa e você vem mais forte. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Faltando 7 minutos para as 9. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei qual é a tua adversidade. Mas sabe de uma coisa, irmãos, que Deus, Ele não é menor do que o teu problema. Ele não é. E a solução, irmão, do teu problema, da tua dificuldade, pode estar dentro da tua casa. A mulher chegou, tinha um problema que graças a Deus ninguém tem aqui. Eu quero acreditar que ninguém tem esse problema. A mulher tinha um problema que mandou chamar o profeta e disse: olha, meu marido morreu, eu sou viúva, eu tenho 2 filhos que eles não estão nem no ponto de trabalho. Eu não posso trabalhar porque eu sou viúva. Naquela época a mulher não trabalhava. A mulher cuidava do lar. Hoje não, hoje a mulher trabalha. Eu não posso trabalhar, eu sou mulher, eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos. Mas veio o credor e o problema que eu tenho é dívida. Você tem esse problema? Espero que você não tenha. Porque a Bíblia diz bem assim, né, pastor? Ai daquele que multiplica o que não é seu e se carrega a si mesmo de dívida. Não deveis a ninguém a não ser o amor de Deus. Mas infelizmente nós passamos por esse problema. E a mulher disse: olha, ele me deu prazo, ele vai chegar aqui. Se eu não tiver o dinheiro para pagar essa dívida, eles vão levar meus filhos para ser escravo. O profeta disse bem assim: me diz o que tu tem na tua casa. Ela disse bem assim: a tua serva não tem nada, a não ser essa botijinha de azeite. Ele diz: então pega essa botijinha que tu tem, bota ela aqui nessa